Maria Puríssima, sem pecado concebida. Devido ao pedido de aumentar um pouco o volume, nós, sem microfone, resolvemos aproximar um pouco a câmera. Então vamos perder um pouco da visão, assim, máxima do altar, mas vamos ganhar um pouco em qualidade de áudio, assim esperamos. E na aula passada falamos sobre o assunto da fé. O que é a fé? Da onde a fé nos provém? Para que ela nos serve? Qual é o capital que nos gera a fé? Hoje falaremos do primeiro artigo de nossa fé, primeiro artigo do símbolo dos apóstolos, que nós chamamos vulgarmente de creio. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para começarmos, trataremos sobre o assunto capital do creio. O que quer dizer a palavra creio? O que vai dizer a palavra crer? Crer não é pensar. Crer não é julgar. Crer não é sentir. Crer não é imaginar. Crer é crer. Eu dou uma fé a uma coisa que eu escutei. Então eu não pensei, eu não julguei, eu escutei. Isto é crer. Eu dou uma adesão total àquilo que eu escutei. Neste caso, o crer em Deus. Em que nós cremos? Nós dizemos no primeiro artigo do creio: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa palavra crer, ali significa que nós damos adesão toda especial a que existe apenas um Deus. E este Deus, perfeitíssimo, é todo-poderoso, e este poder dele criou o céu e a terra, e tudo aquilo que o céu e a terra contêm, ou seja, todo o universo. Tudo que existe afora Deus é uma criatura, criada por este mesmo Deus. É isto que nos ensina o primeiro artigo do creio. Pois bem, estamos aqui hoje para falar sobre este assunto primordial. O que é crer? Nós dissemos na catequese passada, crer, a fé, né? A fé é uma adesão total àquilo que Deus nos revelou. Isto quer dizer crer. Nós damos adesão total ao nosso Senhor, ao Deus eterno que criou o céu e a terra. E neste caso da religião cristã, que é a religião verdadeira, porque crê de fato em tudo aquilo que Deus mesmo revelou, então nós damos adesão não somente ao Deus que criou todas as coisas, mas damos adesão também àquilo que Ele mesmo nos ensinou. Portanto, não há outro Deus afora nosso Deus, não há... Tudo isto foi nosso Deus que nos ensinou. E esse conhecimento de Deus, ele nos vem por vários meios. Mas vamos agora começar. Depois de fazer este preâmbulo sobre o crer, vamos começar. No caso, quando eu falo creio, eu não confesso somente de coração. Muitos falam, mas eu creio só de coração, não precisa externar isso, porque a fé é uma coisa pessoal. Não. A fé é uma coisa externa também. Aquilo que a boca fala é o que a boca fala do que o coração está cheio. É o que o próprio Jesus Cristo disse. A nossa fé interna, entende? Dentro, tem que refletir no exterior. É isto que leva o monge a ser monge, a monja a ser monja, o padre a ser padre, o homem casado a buscar viver fielmente seu matrimônio. A mulher casada, a mesma coisa. Aquela adesão interna exteriorizou em atos. Entendem? Os atos dos apóstolos são atos propostos pela mesma fé. Ora, se os apóstolos São Pedro, São João, São Paulo levaram, me perdoem a expressão, porrada, chute, paulada, pedrada, por causa de alguma coisa, então é porque tinha uma adesão firme naquilo. Então aquela fé que o povo fala somente no coração, uma coisa pessoal, não existe. Ou se crê integralmente,
ou não se crê, porque a fé sem obras é morta. Então nós temos que dar adesão total a Deus, interna e externamente. Então eu tenho que crer com a boca, do coração para a boca, e do coração e da boca para os atos externos. Então tudo deve refletir a fé. O que levou até Sêneca a dizer, dar um valor às mulheres cristãs nos primeiros tempos, que ele falava bem assim: nem entre as mulheres dos pagãos, entre as nossas mulheres, nós encontramos que aquela que se comporte com tão recato e tanta modéstia como a dos cristãos. Então nós vemos, o ato externo, ele é um ato que representa formalmente a nossa fé. Não é só uma fé material que está lá dentro, é uma fé formal, que tem que transparecer. A fé em Deus, nesse Deus uno, ela reflete-nos aquilo que o próprio Deus nos ensinou. Neste caso, primeiro, nós temos um só Deus. É impossível encontrarmos perfeição, a mesma, entendam? A mesma perfeição em vários seres. Por exemplo, nós não vemos força em todos os seres, a mesma força. Não vemos a mesma velocidade em todos os seres. É tudo desigual. Não vemos a mesma vitalidade em todos os seres. Não vemos a mesma energia em todos os seres, nem entre todos os seres da mesma espécie. Nós não vemos a mesma capacidade física, intelectual, moral, etc., que podem ser equiparadas. Então, se nós vemos as virtudes, não há virtude em comparação perfeita em todos os seres. Por exemplo, a humildade. O que é a humildade? É só um exemplo. A humildade é o conhecimento claro de si mesmo. Ora, ninguém conhece-se melhor do que o próprio Deus. Nenhum santo, nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma criatura se conhece melhor do que o próprio Deus. Tanto que este conhecimento de Deus fez surgirem maravilhas imensas, somente do fato dele se conhecer tal e qual ele era. Então, nós vemos a virtude, o ápice da virtude, a perfeição mais perfeitíssima do mundo, deve habitar num único ser. Este único ser é Deus. Tudo que se move, todas as coisas criadas, tudo aquilo que existe, devem surgir, devem ter vindo de algum lugar. Porque, afinal de contas, as árvores existem para dar oxigênio ao ar, dar frutos aos animais, ao homem. Os animais existem para poder alegrar o homem, dar alimento aos animais, servir de pastagem para as plantas depois que morrem, porque, afinal de contas, suas carnes voltam a virar adubo. E, afinal de contas, todo esse movimento, todos esses atos, tudo deve vir de algum princípio. Este único princípio é Deus. Toda a essência das coisas, aquilo que dá valor às coisas de verdade, ao homem como homem, à árvore como árvore, à casa como casa, ao bicho como bicho, tudo deve vir de algum lugar. Essa essência primeva, Deus. Tudo aquilo que surgiu de algum lugar. Deve ter um primeiro princípio em todas as coisas. Este único princípio é Deus. E este é o estudo humano das coisas. Que nós devemos chegar pela razão natural. Um só Deus. Se existissem 1000 seres com a mesmíssima perfeição, a mesmíssima, estou dizendo assim, uma coisa assim perfeita num grau máximo, não diríamos que são 2000 seres. Diríamos que é um só ser. Então, Deus só pode ser um, porque afinal de contas, a reunião máxima de toda a perfeição existente não pode existir em 2 lugares, mas em um somente. Esse vínculo perfeito é Deus. Essa convicção, ela exclui toda dúvida que existe só um Deus. Exclui toda dúvida. Por quê? Porque, afinal de contas, quando nós começamos a duvidar, é porque nós não temos verdadeira fé. Se nós começamos a querer acreditar em alguma coisa diferente do que o próprio Deus revelou, nós não temos a verdadeira fé. Eu não quero crer que Deus é humilde.
paciência. Então você vai ficar sem Deus, porque Deus é humilde. Ah, eu não quero crer que Deus é manso. Então paciência de novo, porque afinal de contas, se com tantos pecados ainda estás vivo, Deus tem que ser manso. A mansidão em pessoa, me perdoe a expressão. Ah, não creio que Deus seja casto. Se Deus mesmo não coabitou com mulher nenhuma, no ponto de vista carnal, nem no céu e nem pessoalmente na terra, com o verbo encarnado, Deus ele é casto. E isso conhecendo de fato o coração de cada mulher, de cada homem. Então, Deus ele tem que ser a máxima virtude. Uma perfeição que nós tiramos de Deus, pelo nosso ponto de vista, aniquilou o próprio Deus. Então, temos que reconhecer a máxima interpretação deste Deus. Mas como é que o Senhor me diz, Padre? Frei, como quiser me chamar. Como é que o Senhor me diz que este Deus único revelou-nos alguma coisa, se esse Deus único nunca tocou naqui? Olha, primeiramente, Deus ele mostrou de fato que ele existe por dois meios. O primeiro meio é o da razão natural. É impossível Deus ter criado tudo e ter se sumido. Porque, afinal de contas, mesmo a mínima bactéria, para poder continuar a se proliferar, existir, mover-se, ela precisa de alguma coisa que lhe dê substância, lhe dê ação, lhe dê vida. É um exemplo que um amigo nosso gosta muito de dar, é o peixe fora d'água. O peixe na água, ele não é água. Ele não tem união com a água ao ponto de ser água, ou de ter essência da água em si. O peixe é peixe e a água é água. No entanto, o peixe está tão envolvido pela água que a água passa por dentro, por fora, e o circula. E da água o peixe tira nutrientes, tira oxigênio, tira a sua vida. Se o peixe sai da água, ele morre. Portanto, a criação natural das coisas, elas têm que ser envolvidas pelo primeiro princípio imanente, Deus. Este primeiro princípio não está no ser, assim que eu digo, essencialmente. Nós não somos deuses, literalmente falando. Nós não temos partículas de Deus em nosso ser. Nós não temos vamos dizer assim, a essência divina em nós. Deus é Deus, o homem, as criaturas em geral, são criaturas. O homem é homem. Mas as criaturas, para subsistirem, tem que Deus lhes dar vida. Até mesmo o mover nosso dedo, que vem pelo nosso pensamento até nossa mão para mover o dedo, tem que ter Deus por responsável final e inicial desta ação. Porque, afinal de contas, foi Deus que deu essa capacidade de mover estes dedos, ou mais. Então, nós temos este princípio. Deus está envolvendo todas as coisas. Nós sabemos que Deus revelou-nos alguma coisa pela razão também, porque a perfeição dos seres indica-nos este Deus. Reparem, a própria visão, a própria audição, o próprio olfato que os senhores têm, não é uma célula, não é uma coisa separada, é uma coisa imensa para fazer um único ato nosso, o único ato de ver, por exemplo. Para nós vermos, a luz tem que entrar em nosso olho, fazer reflexo em nossa retina, passar pelo nervo óptico até um canto do cérebro para traduzir a imagem para nós vermos. Se nós fôssemos fazer isto com um computador, quanto não demoraria? Compreendem? A audição, o nosso ouvido capta as vibrações do ar. Vibrações, não é qualquer coisa, são vibrações. Simplesmente como se fosse uma onda da água que vai espalhando. Nosso ouvido capta isto, passa pelo tímpano, reflete nos ossos do ouvido, bate no ouvido interno, o nervo auditivo pega aquilo tudo, leva para um canto do cérebro, traduz o som. Nós escutamos, nós vemos tudo isso, essa perfeição inimaginável, que não pode existir por acaso,
veio de algum lugar. A perfeição de uma planta, se reparar bem, a planta, ela sobe das raízes para as folhas, nutriente, e volta das folhas para a raiz a seiva bruta. Todo esse movimento, essa vida que corre na planta, tem que vir de algum ser, que é um princípio motor, Deus. Tudo existe por Deus, nada existe fora dele. Então a mínima coisa, a mínima criação tem que vir de Deus. E o segundo é o ponto de vista teológico, de fé. A razão ela é inferioríssima. A razão ela não tem equiparação com a fé. Porque afinal de contas a razão ela nos vem somente pela visão do mundo empírico. E nós conseguimos compreender um pouco da imensidão de Deus pelo tamanho do céu, a extensão da terra. Mas, no entanto, é nada. Nós não podemos compreender todo o mistério de Deus. Então, o próprio Deus veio e nos revelou quem Ele era. Primeiro se revelou a Adão, depois se revelou a Noé, se revelou a Abraão, se revelou a Moisés. Estou pulando muita coisa aqui, para resumir um pouco, viu? Se revelou a Moisés, se revelou aos patriarcas, se revelou aos profetas. E no ápice dos tempos, na época em que o mundo já tinha perdido toda aquela vida divina, eis que Deus mesmo desceu do céu à terra, tomou a nossa carnezinha aqui e assumiu a nossa vida. Este Deus é Jesus Cristo, que está aqui atrás. Este Deus tomou a nossa carne. Então nós vemos, tem que ter um princípio motor. E este princípio motor que revelou-nos todas as coisas é Deus. Ele nos ensinou quem Ele era, tal e qual Ele era, conforme Ele era, e não tem como duvidar. Se a pessoa duvida, é porque ela não quer ter fé. Porque, afinal de contas, é impossível existir o mundo inteiro como existe sem Deus. Ele tem que existir. É uma regra básica de que se Deus não existe, seria incapaz deste mundo brotar sozinho. Mesmo que tivessem 500 bilhões, trilhões de anos, o mundo não seria capaz de povoar-se só. Não é... Hoje em dia, os evolucionistas usam da colisão, da explosão para poder dizer que o mundo foi criado. Seria uma coisa absurda. Desde quando explodir uma bomba vai fazer criar alguma coisa? Vai fazer tu virar pó. Entendem? Então tem que ter alguma coisa que junte, agregue e crie as coisas. E crie do nada. Porque afinal de contas, mesmo que por acaso existissem partículas no ar, antes de colidirem, elas teriam que ter alguma coisa que fizesse colidir isso. Mas não... E outra coisa, como é que existiriam? Compreendem? Tem que ter um princípio. Não pode ser por acaso. Nada existe por acaso. Nunca foi por acaso. Sempre foi Deus. Então, a própria autoridade de Deus, Criador das coisas, a autoridade de Deus, por meio das coisas visíveis e sensíveis que nós temos, a autoridade de Deus próprio, revelador, nos dá um caráter explícito que nós temos se crer em Deus. E não devemos pedir razões. Nós não podemos pedir razões a Deus. Por que nos criou? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Por que fez o homem cego? Por que fez o outro surdo? Não, Deus não fez o homem cego ou o homem surdo. Quem fez isso fomos nós. O nosso pecado, e não pecado pessoal, nosso pecado original, que veio de Adão e de Eva, trouxeram as calamidades para o mundo. E a morte e as imperfeições, não foi Deus que criou o homem cego, surdo, mudo, coxo. Foi a nossa própria maldade que fez o homem cego, surdo, mudo, coxo, paralítico, doente. Então, Deus criou tudo perfeito. Deus criou bem todas as coisas. Nada do que existe que Deus criou com alguma imperfeição. Se alguma imperfeição é capaz de coabitar no mundo atual, é por culpa própria nossa. Não podemos pedir razão a Deus. Porque os cactos têm espinhos, porque as árvores são venenosas, que o fruto da árvore é venenoso. Não podemos pedir razão disso. Peçamos razões no nosso pecado. Por que nós pecamos? E Deus, Ele fez bem todas as coisas. Se uma árvore é venenosa para alguma coisa, ela é saudável para outra. Ajuda em outra coisa.
Se um animal é uma peste para o homem, porque come a lavoura, um exemplo, para o outro é bom porque serve de alimento, como a lagarta, que para nós é ruim, mas para o pássaro serve de comida. Todas as coisas são equilibradas. Deus criou tudo num perfeito equilíbrio entre as coisas que são predáveis e os predadores. E assim tudo funciona perfeitamente, num ciclo eterno. Deus criou perfeito tudo que existe. E nada do que existe foi criado de forma imperfeita, ruim. E por isso que nós devemos confessar a este Deus. Seja por meio de nossas palavras, se podemos falar sem bananar as coisas, porque tem gente que vai falar de Deus e começa a falar baboseira porque não compreende, seja principalmente por nossos atos. Um bom cristão, até pelo modo de sentar, manifesta a Deus. Lhe digo isto de forma clara. O exemplo de São Luís Gonzaga. São Luís de Gonzaga era um rapaz muito piedoso. Quem conhece a história de São Luís Gonzaga sabe disso. Até pelos seus olhos, os monges, ou as pessoas que o viam, conseguiam compreender que Deus existia. Porque ele era muito modesto na sua visão, muito modesto no seu sentar, andava com porte nobre, como filho de Deus. Nós vemos os papas do passado, São Pio X, não faz tanto tempo, no começo do século XX, e isso testemunhas de pessoas que não tinham fé, ditadores, homens pagãos, brutos, homens que não tinham o mínimo caráter de fé, não acreditavam em nada da religião cristã. Foram diplomatas a falar com São Pio X e, encontrando com ele, falaram: nossa, esse homem tem um caráter inigualável. Ele fala conosco de uma forma que parece que nós nem somos contra ele, nem queremos matar ele aqui dentro. Então é esse caráter, essa figura firme do cristão, que nem é bruta em excesso, nem é dócil demais, mas é um firme, demonstra a existência de Deus. Então não precisa se fazer muita coisa para poder provar que Deus existe. Basta olhar para o bom cristão e verá que Deus de fato existe. Porque afinal de contas, para uma pessoa sacrificar a própria comodidade para viver por causa de um Deus, tem que ser um bom cristão. Tem que Deus existir. E tem que dar uma promessa para essa pessoa. Já falamos muito bem do creio, agora vamos falar em Deus. Essas palavras Deus, em Deus, mostram a dignidade e excelência da sabedoria cristã, pela qual podemos reconhecer o quanto devemos a bondade divina por nos levar, sem demora de raciocínio, a conhecer pelos degraus da fé o ser mais sublime e desejável. Eu falei no começo que nós temos duas formas de conhecer a Deus, não é verdade? A primeira forma é a forma da razão natural. E eu disse que é imperfeita, mas não é só imperfeita porque nós não podemos conhecer a Deus de fato. Mas também é imperfeita porque não poderemos jamais conhecer a Deus de fato. E também é imperfeita porque demora um tempo absurdo para conhecer. Vemos Aristóteles, um grande homem, olha, um dos maiores pensadores da antiguidade, Aristóteles. Este homem conheceu imperfeitamente Deus, muito imperfeitamente. Mas conheceu, ele chegou a um grau de deixar o paganismo somente pela razão. Demorou 40 anos. Compreendem? Demora tempo. Um homem, uma criança pequena, pergunte a ela: quem vos criou? Deus me criou. Como sabe que Deus te criou? Por causa da perfeição que existe em mim. É um autoconhecimento muito profundo. Que uma criança, às vezes de 7 anos, compreende, ou que um filósofo demorou mais de 40 para chegar a este conhecimento. E ainda ser desacreditado hoje. Então, não é preciso muito para poder conhecer a Deus. Basta ler o catecismo, que muitas vezes tem em casa, mas está lá guardado juntando poeira. Ou então que nem quer comprar porque tem medo de comprar e tem preguiça de ler. Nós temos que buscar conhecer a nossa fé. A nossa fé é o que nos leva e move para Deus. De forma mais clara e mais simples do que se a gente fosse estudar e ver a natureza durante anos e anos a fio sem conseguir compreender nada.
né? Enfim. E essa fé, ela nos veio, como eu disse, pelo meio deste Deus revelador. Vamos fazer uma comparação que o catecismo mesmo ilustra, para podermos encerrar sem poder perder muito tempo. No próximo domingo, somente falaremos sobre a questão da Trindade. Hoje falaremos, no próximo domingo, perdão, na próxima quarta-feira, falaremos sobre a Trindade. Hoje falaremos somente sobre Deus. Nós sabemos e conhecemos de Deus tal e qual uma criança. Jesus Cristo, no seu evangelho, diz bem assim: se vós não vos fizerdes como um destes pequeninos, tomando uma criança pequena no colo, não podereis entrar no reino dos céus. Reparem numa criança. Uma criança pequena. Se vós sois pais, mães de família, reparem nos seus filhos. Se vós sois religioso, quer ser religioso, ainda é um jovem no mundo, reparem na criança. A criança, ela dá firme adesão ao que o pai e a mãe ensinam. Se a mãe fala que o céu é azul, e a criança pergunta por que o céu é azul? Por causa da água. Por que a planta é verde? A planta é verde por causa que dentro da planta tem uma coisinha que faz a planta ficar verde. A criança acredita, mesmo que não compreenda tudo. Eu sei que é clorofila, mas estou falando aqui num exemplo para crianças. Um professor chega na aula, olha, aqui fica o Brasil, aqui fica não sei o quê. A criança nunca viu. Nunca saiu do Brasil, nunca saiu do seu estado, nunca saiu da sua cidade, mas a criança compreende que aquilo é verdade. Porque o professor não quer enganar. Ao menos assim nós pensamos, né? Que o professor não quer enganar uma criança, não quer enganar-nos em geral. Então o professor, ele fala para as crianças tudo aquilo de forma detalhada, porque o céu é azul, a mãe e o pai falam porque a planta é verde, a criança conhece uma pessoa, pergunta, por que o senhor é alto, por que meu pai é baixo? É por causa que a genética nos fez diferentes, meu pai era mais alto, o seu avô era mais baixo, por isso o pai saiu mais baixinho, eu saí mais alto. E assim nós vamos conseguindo compreender essas diferenças. A criança vai entendendo. É uma fé que a criança dá. Eis que então, nós, Deus, nos vê como crianças, nos vê como seus filhos. E este Deus desceu do céu para a terra e falou-nos, eu sou assim, o céu, no caso, meu paraíso, é desse jeito, o inferno é desse jeito, o purgatório é desse jeito, os anjos são desse jeito, a criação é desse jeito, fui eu que criei todas as coisas. Então nós conseguimos compreender que ele não vai querer enganar a gente. Não pensem que Deus vai querer descer do céu para a terra para enganar um bocado de gente. Não pensem nisso. Não pensem que Deus vai deixar uma sociedade com 2000 anos para enganar a gente durante 2000 anos. E fazer a gente deixar de gozar um prazer sensível para poder se colocar a regra do evangelho, uma via estreita, para poder, no final dessa coisa, a gente acabar indo para o buraco sem nenhuma expectativa. Deus tem que existir. É impossível que este Deus que veio e se revelou não exista. E este mesmo Deus, que não quer enganar-se nem enganar-nos, nos contou tal e qual ele é. Deus, só para encerrarmos, ele é o único Deus. Mas alguém vai falar bem assim, mas padre, como é que na Bíblia tem várias vezes dizendo, sereis como deuses, vós sois deuses, ou então o homem se prostrando diante de anjos, ou diante de reis como se fossem deuses, e adorando-os, como fala na própria Sagrada Escritura. Bom, Deus, ele é único, isso de fato. Na comunhão dos santos vamos aprofundar mais esse ponto, mas por enquanto vamos falar. Deus, ele é Deus de fato, mas Deus, ele comunica para o homem e para seu anjo, quando quer que seu anjo revele alguma coisa, uma propriedade sua. Por exemplo, ao juiz, no Antigo Testamento era chamado de Deus. Ao juiz, Deus comunicava uma parte da sua divindade, para que pudesse julgar. E assim ele dizia, sereis deuses, sois como deuses. Ao rei, ele dava uma parte da sua divindade para governar. Ao sacerdote, ele dá uma parte da sua dignidade para oferecer sacrifícios e agradar o próprio Deus. Oferecer pela expiação dos pecados do povo.
Enfim, a cada um, Deus dá uma propriedade pessoal sua. Então, por isso que nós somos chamados de deuses no Antigo Testamento e em parte no Novo. Porque, afinal de contas, é preceito do Antigo: sejais perfeitos como Deus é perfeito. E aperfeiçoado por Jesus Cristo, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa perfeição divina, ela nos dá conhecimento claro da divindade. Deus, mas somente Deus é Deus, somente este Deus tem o poder de fazer todas as coisas, criar o céu e a terra e todas as demais coisas. Somente Deus tem toda a onipotência aos outros, aos homens, aos anjos, e dá parte da sua onipotência, parte do seu poder, mas não dá tudo. Então pode ser chamado de Deus, entre aspas, mas não é Deus de fato. É como se fosse Deus. É uma perfeição divina que é exemplificada. E quanto mais ele cumpre isto, mais perfeitamente podemos chamá-lo de Deus. Porque se ele descumpre alguma coisa, não dá para chamar. A partir da próxima quarta-feira, daremos algumas explicações sobre a Santíssima Trindade. Em particular, vamos falar sobre o Pai. Deus, Pai Onipotente. Mas, a partir da próxima quarta-feira, traremos o início da nossa catequese sobre a Santíssima Trindade. Está ficando um pouco longo os nossos vídeos, mas é por um motivo particular. Nós queremos esclarecer bem a fé. E queremos esclarecer bem pelo Catecismo Romano. Este catecismo aqui, que foi promulgado no Concílio de Trento. Eu acho que expliquei um pouco na aula, na catequese anterior. O Catecismo Romano, ele é o catecismo como que é oficial da Igreja. Ele é o exemplar fiel daquilo que a Igreja acredita. E ele também é chamado Catecismo Tridentino. Este catecismo em particular, ele tem em resumo todos os concílios, todas as verdades da fé. E quer conhecer um pouco melhor a fé, basta lê-lo. Ah, padre, mas tem palavras difíceis no catecismo. Então pegue o Catecismo de São Pio X. O Catecismo de São Pio X é o resumo desse aqui. E é um resumo muito bem feito para qualquer pessoa compreender, porque é feito em perguntas e respostas. Então mesmo uma criancinha vai conseguir compreender bem. E até rápido. Então, não há desculpa para não estudar o catecismo. Nós estamos nessas aulas dando este aqui. Ele é um pouco grosso. Nós estamos dando claro e conciso tudo aquilo que está escrito aqui, exemplificando para ficar cada vez mais bem compreendido. Esperamos que estejam gostando e acompanhem até o fim. Creio que vamos alongar um pouco este tempo para podermos dar cabimento a tudo aquilo que estamos ensinando, aproveitar deste recurso da internet e espero que estejam gostando. Compartilhem com seus amigos, curtam este vídeo para que outras pessoas também creiam junto conosco na fé em Jesus Cristo e possamos todos seguir para o paraíso, porque afinal de contas é dever do cristão evangelizar. É nosso dever e nós devemos fazer isso somente pelo nosso voto no batismo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu Filho, creio no Espírito Santo. Assim, nós crendo, nós devemos agir. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.